Queridos, hoje nós chegamos ao nosso quarto estudo a respeito do cristão e o trabalho. Nós estamos estudando este tema com base no livro O Evangelho no Trabalho, e nós já tivemos 3 aulas anteriores, hoje é a quarta. Hoje nós vamos tratar a respeito de 2 pontos muito importantes quando se trata da questão de trabalho. Como nós devemos nos portar no nosso trabalho em relação às pessoas com quem nós trabalhamos, seja na condição de patrão ou na condição de empregado. Então, queridos, gostaria de começar o estudo desta manhã afirmando que, de acordo com aquilo que nós temos aprendido aqui nos domingos, nós temos visto que a perspectiva da palavra de Deus é que o trabalho é uma daquelas áreas pelas quais nós devemos glorificar a Deus, ou seja, a maneira como eu trabalho deve ser uma maneira que venha a dar glórias ao nome do Senhor Deus. Entretanto, também nós temos aprendido aqui que por causa da queda, por causa da entrada do pecado no mundo, o trabalho ele se tornou difícil. E uma das razões, meus queridos, pelas quais o trabalho se tornou difícil é justamente porque nós temos que lidar com outras pessoas que são pecadoras assim como nós. Então, uma das áreas difíceis do nosso trabalho são os nossos relacionamentos interpessoais. Independentemente de ocuparmos a função de patrão ou de empregado, nós precisamos ter em mente que relacionamentos no ambiente de trabalho sempre serão um desafio para as nossas vidas. E por isso, queridos, é preciso que nós estejamos estudando a palavra de Deus, para que assim possamos conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas no que diz respeito a esta área. Como Deus espera que nós nos portemos no nosso trabalho, como Deus espera que nós nos relacionemos com as outras pessoas no ambiente de trabalho, seja qual for a condição em que a providência de Deus tenha nos colocado, seja na condição de patrão, seja na condição de empregado. Então, queridos, o primeiro ponto que eu gostaria de tratar com os irmãos hoje é como lidar com os chefes e colegas de trabalho. Como é que um cristão deve lidar com colegas e chefes no ambiente de trabalho? Veja, essa é uma questão importantíssima, queridos, porque a coisa mais difícil em nosso trabalho podem ser as pessoas com quem nós estamos trabalhando. O relacionamento no ambiente de trabalho não é um relacionamento que nós podemos dizer que seja insignificante. Nós convivemos com pessoas normalmente 8 horas por dia, certo? Então, não vai ser um relacionamento insignificante. Muitas vezes, trabalhar com pessoas que são injustas, que são orgulhosas, que são desafeiçoadas, pode facilmente, meus irmãos, transformar uma semana comum em uma semana extremamente difícil, complicada e frustrante. Acho que você já deve ter experimentado essa realidade. Entretanto, queridos, nós também precisamos ser sinceros, ser honestos e confessar que muitas vezes nós é que somos os causadores das dificuldades dentro do ambiente de trabalho. E isso acontece com frequência quando nós caímos naqueles 2 pecados que nós temos sempre tratado aqui no decorrer desses estudos a respeito do trabalho. Quais são os pecados? Quando nós idolatramos o nosso trabalho ou quando nós agimos com indolência, com preguiça em relação ao trabalho.
Então, meus queridos, quando nós caímos nesses dois pecados, certamente nós vamos nos tornar pessoas difíceis de conviver ali naquele ambiente. Se transformarmos o nosso trabalho, por exemplo, em um ídolo, nós vamos enxergar o nosso patrão como um obstáculo aos nossos objetivos, nós vamos enxergar os nossos colegas de trabalho como sendo competidores conosco. Mas se por outro lado nós cairmos no pecado da preguiça, nós vamos desdenhar o nosso patrão, nós vamos tornar os nossos colegas de trabalho os ouvidores das nossas reclamações. Então, nós também precisamos tomar cuidado com isso. Como é que eu tenho me portado? Será que eu reclamo muito que as pessoas lá no meu trabalho são difíceis, mas eu também sou uma pessoa difícil de conviver? É preciso ter honestidade, é preciso ter a capacidade de se autoavaliar. É preciso termos a capacidade de fazer esse exame na nossa própria vida. Veja, a palavra de Deus, ela nos mostra, queridos, e nos ensina como é que nós devemos nos relacionar com os nossos colegas no ambiente de trabalho. Não como obstáculos aos nossos objetivos, não como competidores conosco, mas nós precisamos entender que a palavra de Deus nos ensina que aquelas pessoas com as quais nós trabalhamos, elas são pessoas feitas à imagem e semelhança de Deus, que estão caídas, mas são pessoas que necessitam do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E você é um embaixador de Cristo, como nós temos aprendido aqui, em todos os momentos da sua vida, inclusive quando você está lá no seu ambiente de trabalho. E nós temos que ter essa capacidade de refletirmos por que Deus nos colocou para trabalhar justamente neste local, com estas pessoas. Eu sei que Deus vai trabalhar na minha vida por meio dessas pessoas, isso eu tenho certeza. Mas como é que eu estou sendo instrumento de Deus para trabalhar na vida dessas pessoas com quem eu trabalho? Você já se perguntou a respeito disso? Você já se fez a si mesmo essa pergunta? Nós temos tratado aqui, queridos, que nós trabalhamos para Cristo, não é? Um texto que nós temos compartilhado com os irmãos é Colossenses capítulo 3, a partir do verso 22, eu quero convidá-los a abrir Colossenses 3. Esse texto é um texto muito precioso, nós estamos há vários domingos tratando a respeito de lições que nós podemos aprender com ele, relacionadas ao nosso trabalho, a como devemos trabalhar. Colossenses capítulo de número 3, do verso 22 até o capítulo 4, verso 1. Todos encontraram? Colossenses 3, do 22 ao 4, verso 1. Diz assim: Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração para o Senhor e não para homens, cientes de que recebeis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estais servindo. A Cristo o Senhor é que estais servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Veja, queridos, nós temos estudado esse texto e nós temos visto, não somente esse e outros também, mas esse tem sido o principal, e nós temos visto
como o Evangelho ele transforma a maneira como nós enxergamos o trabalho e, consequentemente, a maneira como nós trabalhamos. É importante nós colocarmos também, nós acrescentarmos aqui também, que o Evangelho ele vai moldar a maneira também como nós enxergamos as pessoas no nosso trabalho e a maneira como nós nos relacionamos com essas pessoas. Uma vez que nós entendemos o princípio desse texto, que nós trabalhamos não para homens, mas nós trabalhamos para Cristo. O texto é muito claro. É a Cristo Jesus que vocês estão servindo. Então, se nós trabalhamos para Cristo, nós estamos fazendo o nosso trabalho para a glória dele. Inclusive, o texto vai dizer que nós devemos esperar receber a recompensa que vem dele. Mas veja, queridos, nós precisamos entender como é que nós devemos trabalhar para a glória de Deus. Eu trabalho para a glória de Deus demonstrando no meu trabalho, na forma como eu trabalho, na forma como eu me relaciono no meu trabalho, como eu amo a Deus e como eu amo ao próximo. Porque esses são os dois grandes mandamentos, não são? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ou seja, eu sou desafiado a trabalhar demonstrando que essa é de fato a minha prioridade aqui neste mundo: amar a Deus e amar ao próximo. Essa passagem de Colossenses capítulo 3, início do capítulo 4, ela lança luz a respeito de como nós devemos nos relacionar com as pessoas no nosso ambiente de trabalho. Veja, Paulo está escrevendo aqui para escravos e senhores. Não é uma relação de patrões e empregados como nós conhecemos nos nossos dias, certo? Mas você vai perceber que os princípios eles são os mesmos. Veja, o modo como nós tratamos as pessoas deve ser compreendendo aquilo que Paulo está dizendo aqui, que Deus está vendo a maneira como nós estamos tratando aquelas pessoas com as quais nós trabalhamos. Eu sei que, como eu disse, há uma diferença, né? Ali era escravos e senhores. Hoje nós temos a relação de patrões e empregados. Eu não vou entrar no mérito sobre a questão da escravidão. Sabemos que o apóstolo Paulo, juntamente com os demais apóstolos e os pregadores ali do início do século, eles entendiam que o principal era transformar o coração do homem para que depois a sociedade fosse transformada, de modo que eles sabiam que se eles fossem atacar a escravidão, o homem ia encontrar outras formas de se apropriar do seu semelhante e explorá-lo. Mas eles estavam tratando daquilo que é prioridade naquele momento, que era o Evangelho capaz de transformar o coração do homem e, consequentemente, transformar a sociedade. Não vou entrar muito nesse mérito, senão nós íamos passar um bom tempo. Hoje eu quero ver essas duas áreas da nossa vida, tanto como patrões ou como empregados, como é que nós devemos nos relacionar com as pessoas. Então, veja, queridos, nessa passagem Paulo ele vai nos desafiar a compreender isso. Olha, Deus está vendo. Seja você patrão ou empregado, saiba disso. Deus está vendo o que você está fazendo no seu trabalho, a maneira como você está tratando as pessoas no seu trabalho. Nessa passagem, Paulo nos desafia a pensar a respeito das nossas responsabilidades como cristãos, de servir aqueles que exercem autoridade sobre nós. Se somos empregados, então nós devemos ter uma atitude para com os nossos patrões. E o texto mostra claramente aqui: servos, obedecei em tudo o vosso Senhor segundo a carne. Ou seja, a ideia aqui é de que nós devemos realizar o nosso trabalho em tudo aquilo que nós fomos exigidos. Obviamente esse tudo não inclui atos pecaminosos, não é?
mas naquilo que é correto, naquilo que faz parte do nosso trabalho, daquilo que nós fomos exigidos e nós fomos pagos para realizar, nós devemos fazer. Então, queridos, precisamos ter em mente que a palavra de Deus nos ensina a termos essa atitude de sermos trabalhadores que cumprem as suas tarefas, cumprem com as suas obrigações. Uma perspectiva centrada no Evangelho, ela mostra justamente isso, que nós vamos enxergar a nossa responsabilidade no trabalho não como um peso, porque se eu estou servindo ali no meu trabalho, como fazendo para Cristo, isso para mim não é pesaroso. Se eu estou trabalhando para Cristo, isso para mim, meus queridos, se torna algo prazeroso, porque eu estou trabalhando para aquele que morreu na cruz por mim. Isso facilita o meu trabalho. Se eu tiver uma perspectiva de que eu trabalho somente para homens, certamente o trabalho para mim será extremamente dificultoso, pesaroso, e eu não vou ter a motivação correta para realizar o meu trabalho. Mas a palavra de Deus, ela nos desafia a termos esse tipo de compreensão, esse tipo de discernimento, que nós precisamos aprender a fazer aquilo que nos cabe, obedecer aos nossos patrões segundo a carne, sermos diligentes no nosso trabalho e sermos pessoas que são capazes de realizar o seu trabalho mesmo quando o patrão não é um exemplo de bondade, de mansidão, de misericórdia. Veja, servir a um patrão que é bondoso, misericordioso, isso é fácil. Mas e quando não? Porque nós não temos garantias de que vamos trabalhar em um ambiente em que o patrão vai ser compreensivo, paciente, bondoso. A probabilidade de ele não ser é maior. E você sabe disso. Porque nós vivemos num mundo caído, convivemos com pessoas caídas. Então precisamos entender, queridos, que ser cristão no local de trabalho é justamente buscar fazer aquilo que a palavra de Deus nos manda, servir ali ao trabalho, não servindo a homens, mas servindo primeiramente a Cristo. E quando eu falo servir a homens, é claro que nós servimos com o nosso trabalho aqueles que estão ali, mas significa, queridos, que nós não vivemos para agradar a homens, mas para agradar a Deus, como diz o texto. Veja, aqui é interessante nós pensarmos como nós podemos identificar algumas marcas que devem caracterizar o procedimento cristão no ambiente de trabalho. Podemos identificar várias marcas de um cristão que vive o Evangelho no trabalho. E eu procurarei aqui seguir aqui as orientações que nós temos lá no livro de uma forma assim bastante prática. Vamos ver aqui alguns pontos importantes. Primeiro, determinação para não reclamar. Essa é uma forma como eu vivo o Evangelho no trabalho. Quando eu busco, me esforço, me dedico para não ser um trabalhador que vive reclamando, que vive murmurando, que vive alugando os ouvidos dos colegas com queixas. Veja, não reclamar no trabalho é um testemunho raro e poderoso. As reclamações tendem a ser comum no ambiente de trabalho. Por esta razão, alguém que não tem esse procedimento, esse alguém vai se destacar. Esse alguém vai chamar a atenção dos demais. Porque o normal é você encontrar pessoas que estão sempre reclamando. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, do 14 ao 16, diz algo interessante a respeito disso. Ele diz assim:
Fazei tudo sem murmurações, sem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Veja como Paulo orienta aqui os irmãos da igreja de Filipe. Ele diz assim: fazendo tudo sem murmurações e sem contendas. Se nós tivermos essa atitude, ele vai dizer qual vai ser a consequência disso. Ele diz aqui na continuação do texto que nós vamos resplandecer como luzeiros no mundo e preservarmos a palavra da vida. Ou seja, veja que resultados maravilhosos nós podemos obter simplesmente não reclamando do nosso trabalho. Claro, queridos, ninguém está aqui dizendo que controlar esse ímpeto para reclamar no trabalho seja algo fácil. Por quê? Porque a nossa tendência, coração corrupto, é justamente de reclamar. Nós naturalmente desejamos que os outros saibam o quanto, as nossas circunstâncias pessoais são ruins. E nós fazemos isso reclamando. Mas o serviço motivado pela fé, mas o serviço que nós fazemos com a motivação de fazer e trabalhar para Cristo, significa que nós somos marcados por um espírito de estarmos determinados a evitar murmurações. Outra atitude que também a palavra de Deus nos ensina é que nós devemos ter uma submissão alegre às autoridades. Veja, primeiro, não murmurar. Segundo, submissão às autoridades. Veja que aqui em Colossenses 3, 22, Paulo vai dizer assim: servos, obedecei em tudo o vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Veja, ele diz aqui que nós devemos obedecer ao nosso Senhor segundo a carne, com singeleza de coração. Ou seja, a ideia é que eu devo obedecer ao meu patrão, não de uma forma fingida, não de uma forma raivosa, mas com singeleza de coração. Como eu disse, é fácil muitas vezes nós submetermos a um chefe que ele é compreensivo, que ele é paciente, que ele é bondoso, mas e quando não é? E quando ele é ignorante? E quando ele é arrogante? E quando ele é orgulhoso? Aí é que nós somos de fato testados. Mas, queridos, é nesse contexto que nós vamos glorificar a Cristo, sabendo como nos portar, não permitindo que as ações pecaminosas dos outros nos façam pecar também. Esse é o ponto. Eu posso não controlar os atos dos outros, mas eu posso ter domínio próprio. Eu não posso pensar que eu vou vencer o mal com o mal, porque o mal só se vence com o bem. Eu não posso permitir que o mal me vença. O mal me vence quando eu deixo a minha atitude fiel a Cristo para desobedecer a Cristo, revidando o mal. Terceira atitude, humildade. Humildade não fingida.
Veja, não são poucos os problemas no ambiente de trabalho que brotam justamente do sentimento que há no coração humano de orgulho. Muitas vezes o orgulho se demonstra em nós não queremos fazer determinadas tarefas no nosso trabalho, por acharmos que aquelas tarefas não estão à nossa altura. É interessante quando nós olhamos para a Escritura, quando nós olhamos para o exemplo do Senhor Jesus Cristo, e o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso maior exemplo em todas as coisas. Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao 8, diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Veja, não importa o quão importante você pense que você é, mas nunca você vai de fato fazer uma tarefa descer tão baixo quanto o Senhor Jesus Cristo desceu. Jesus Cristo, sendo Deus, Ele se esvaziou, assumiu a forma de servo para nos salvar. E se Ele que é o nosso exemplo, quem somos nós para dentro do ambiente de trabalho, seja uma questão de fato legítima, dizermos não, eu não vou fazer esse serviço porque esse serviço ele não está à minha altura. Devemos ter o mesmo sentimento que houve em o Senhor Jesus Cristo. Embora fosse Deus, tomou a forma de um servo, tornou-se obediente até a morte. Quando nós trabalhamos para Cristo, meus queridos, nós buscamos ter uma postura de humildade do nosso trabalho, uma humildade não fingida, não de aparência, mas uma humildade verdadeira, que segue os passos do Senhor Jesus Cristo, que segue os passos do esvaziamento do Senhor Jesus Cristo. Outra atitude que nós também devemos ter em relação ao nosso trabalho é que nós devemos ter uma competitividade piedosa. Esse é um ponto também importante que nós precisamos deixar claro. Esse é um outro problema que nós vamos ter dentro do ambiente de trabalho, dentro desse relacionamento interpessoal, é que muitas vezes as ambições elas são conflitantes entre os membros lá no trabalho. Então, muitas vezes há sim uma competitividade entre os funcionários de uma determinada empresa. Muitas vezes a própria empresa ela estimula que os funcionários sejam competitivos. De vez em quando você entra numa empresa lá que está lá o ranking dos vendedores que mais venderam. E certamente a pessoa que trabalha ali como vendedor, ela vai querer vender mais. Mas e aí, pastor, como é que nós lidamos com essa questão? O cristão, ele não pode ser competitivo. Veja, não há nada de errado em você ser competitivo. O que você não pode é assumir para si a forma de pensar do mundo no que diz respeito à competitividade. Ou seja, você vai buscar prejudicar o outro para você se dar bem. Certo? Então veja, isso é algo que de fato nós precisamos ter em mente. Nós precisamos entender que por mais que não seja errado nós estarmos num ambiente competitivo e buscarmos ser competitivos em nosso trabalho,
Mas isso significa, queridos, que nós não vamos depreciar o outro, que nós não vamos sabotar o outro, que nós não vamos desconsiderar o esforço do outro. Muito pelo contrário, eu posso ser competitivo com o meu colega de trabalho e ao mesmo tempo amá-lo, e ao mesmo tempo ajudá-lo, e ao mesmo tempo ser capaz de encorajá-lo se ele não estiver conseguindo fazer um bom trabalho. Então, a postura de um cristão, ela é diferente. Nós devemos competir, mas competir com honra. Devemos ganhar por correr mais, não por fazer com que os outros tropecem. Além disso, devemos encorajá-los, devemos ajudá-los, devemos parabenizá-los verdadeiramente, sinceramente, quando eles conseguirem alcançar vitórias no trabalho. Por que não? A Bíblia diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Às vezes, para nós, o mais difícil é se alegrar com quem se alegra. Não é? Especialmente quando aquele que se alegra por algo que nós gostaríamos de ter. E aí nós devemos tomar muito cuidado com o nosso coração. Então, queridos, o serviço motivado pela fé, o serviço para Cristo, ele tem essa característica, ele é competitivo sim, mas de forma piedosa, trabalhando com empenho, não para rebaixar o outro, mas para alcançar as suas metas. Veja, queridos, isso tudo é muito importante. Nós precisamos compreender, como empregados, que não existe uma fórmula mágica para lidarmos com o nosso chefe, com os nossos colegas, com pessoas difíceis no nosso trabalho. Mas quando nós entendemos como cristãos aquilo que a palavra de Deus requer de nós, isso transforma a maneira como nós enxergamos o trabalho, transforma a maneira como nós trabalhamos, transforma a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas ali no ambiente de trabalho. Então, se você está trabalhando em um local em que você tem passado por dificuldades, porque o seu chefe é um homem ímpio, é um homem que não trata bem os funcionários, que não age como deveria agir, estando ele numa posição de autoridade. Então, seja um cristão piedoso apesar disso. Busque orar pelas pessoas do seu trabalho, busque orar pelo seu chefe, busque fazer o seu trabalho da melhor forma possível, não reclamando, não fazendo corpo mole, não servindo à vista, como diz Paulo aqui, como que para agradar a homens, mas entendendo que Deus está vendo se você está trabalhando ou não, e Deus é a pessoa mais importante com quem você deveria se preocupar. Então, trabalhe de bom grado, não faça o seu trabalho com má vontade, pare de reclamar, pare de murmurar, pare de alugar os ouvidos dos outros com as suas reclamações, seja humilde, encoraje, faça o seu trabalho da melhor forma possível. Semelhantemente, se você tem uma relação difícil em relação aos colegas de trabalho, ore a Deus. Peça que Deus lhe capacite e lhe dê sabedoria para lidar com essas pessoas, porque realmente não é fácil. E nós não estamos dizendo aqui que vai ser uma tarefa fácil, porque nós sabemos que não é. Quando pecadores se juntam, basta um ou dois e o conflito já vai muitas vezes surgir. Porque nós somos pecadores, mas que você possa orar pelas pessoas com quem você trabalha, que você procure se preocupar com a sua conduta em relação a eles, buscando cumprir aquilo que a palavra de Deus manda, servindo ao próximo com alegria, servindo com singeleza de coração, buscando amar o seu próximo, encorajá-lo e assim ajudá-lo também a
vencer no trabalho. O nosso local de trabalho pode ser um local tremendo para que venhamos a testemunhar, se de fato obedecermos aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Mas para isso nós precisamos resistir à tentação de agir como os mundanos agem e agirmos como Cristo agiria. Isso é que nós precisamos, meus queridos, ter em mente. Nós precisamos lembrar que nós não estamos trabalhando apenas para pagar as nossas contas. Nós estamos trabalhando não apenas para evoluir na nossa carreira profissional. Nós estamos trabalhando para glorificar a Jesus por meio dessa área da nossa vida. Nós estamos trabalhando para servir ao próximo. Então, isso muda tudo. Gostaria de trazer aqui algumas reflexões a respeito desta postura que nós devemos ter no nosso trabalho na condição de empregados. Veja, devido ao fato de nós sermos pecadores, muitas vezes nós somos tentados a reclamar, nós somos tentados a não sermos humildes, nós somos tentados a não nos submetermos àquilo que é exigido de nós. Qual é a sua área de dificuldade? Qual dessas áreas você mais luta? E por que você luta? Por que essa é uma área tão difícil para você lidar? O que isso diz sobre o seu coração? Peça a Deus que transforme o seu coração, para que você possa ser fiel a Ele e honrá-lo no ambiente de trabalho. Isso não é fácil? Não. Mas é necessário. Segundo, o que a submissão de Jesus às autoridades pecadoras, imperfeitas da sua época, nos ensina a respeito da nossa própria submissão às autoridades que são imperfeitas no nosso ambiente de trabalho. Veja, Cristo Jesus, ele foi em tudo obediente às autoridades. Ele se submeteu às autoridades, mesmo sendo o Deus encarnado. Veja que exemplo para mim e para você. Veja que modelo a palavra de Deus coloca diante de nós para seguirmos. Será que o meu exemplo está condizente com o de Cristo? Quem são as pessoas que você considera mais difíceis no seu ambiente de trabalho? Eu pergunto a você, você já orou por elas? Elas sabem que você é crente? Você encontra justificativas para não amá-las? Veja, a Bíblia diz que nós devemos amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Isso, inclusive, no ambiente de trabalho. Esse é o desafio. E glória a Deus que nós só conseguimos cumprir isso por causa da capacitação que Deus nos dá. Então, você trabalha com alguma outra pessoa crente? É importante também nós entendermos que muitas vezes essa é uma forma como nós temos para poder resistir a um ambiente de trabalho complicado, difícil, não é? Termos pessoas ali que fazem parte do corpo de Cristo, que têm o mesmo propósito que nós, que são pessoas que estão lutando para servirem a Deus também ali no ambiente de trabalho, que podem nos auxiliar, que podem ser pontos de apoio, podem orar conosco. Lembra dos amigos de Daniel ali na Babilônia? Como eles foram importantes para que ele se mantivesse fiel ali dentro daquele ambiente hostil, aquele ambiente ímpio.
Então, queridos, essas são algumas formas como nós podemos aprender com a palavra de Deus acerca de como devemos agir na condição de empregados e quando nós somos os patrões. Quando nós somos aqueles que exercem a autoridade, o que é que significa ser um chefe, um patrão, um líder cristão? Porque o Evangelho também vai mudar a nossa perspectiva sobre como nós devemos exercer a nossa liderança. Então eu gostaria de ver com vocês alguns princípios que a palavra de Deus nos ensina a respeito de como nós devemos exercer a nossa autoridade no ambiente de trabalho. Como? Primeiro, precisamos compreender que a autoridade vem de Deus. Tudo vem de Deus. Deus criou os seres humanos e deu a esses seres humanos a tarefa de governar e sujeitar a terra. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 28 é dito assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja da terra. Veja, Deus criou o homem e a mulher e os colocou como representantes dele na terra. Deus concedeu a Adão e Eva autoridade, eles eram vice-regentes da criação. Eles tinham a responsabilidade de governá-la em nome de Deus. Então eles receberam a autoridade da parte de Deus para exercê-la sobre a criação de modo que glorificasse a Deus. Adão e Eva deveriam exercer essa autoridade do modo como Deus queria que eles exercessem. Eles deveriam cultivar o jardim, não destruí-lo, deveriam dar nome aos animais, governá-los, não dominá-los com crueldade. O mesmo, queridos, é verdade para qualquer autoridade que Deus tenha nos dado. Ela não é nossa por direito, mas nós a recebemos por uma concessão divina. Por essa razão, devemos usar essa autoridade para o bem daqueles que estão debaixo da nossa autoridade, não apenas para os nossos próprios objetivos. Ela é realmente uma questão de obediência e fidelidade ao Senhor. Ou seja, a maneira como eu exerço a minha autoridade deve ser de maneira obediente àquilo que Deus requer de mim. A maneira como eu exerço a minha autoridade deve ser para mostrar ao mundo quem Deus é, para representar a Deus. Foi assim com Adão e Eva ali no princípio, é assim hoje. Queridos, quando nós usamos bem a autoridade, demonstramos para os nossos empregados e para todo mundo ao nosso redor que a autoridade ela é basicamente uma coisa boa. Ela é uma coisa boa, que ela vem de Deus. E que Deus exerce essa autoridade sobre nós com amor, com justiça. Então, nesse sentido, o modo como nós usamos a nossa autoridade, ele vai falar a respeito do Deus que nós estamos servindo. Nós estamos representando Deus. Como é que você tem representado a Deus no exercício da sua autoridade? Será que você tem transmitido às pessoas que Deus é um Deus tirano? Ou um Deus que exerce a autoridade de forma justa, de forma santa, de forma a fazer tudo para a glória do Senhor Deus. Segundo princípio, a autoridade deve servir e abençoar os outros. A Bíblia ensina, queridos, diversas vezes que o sábio exercício da autoridade leva bênçãos para aqueles que estão debaixo dessa autoridade. Quando usamos a nossa autoridade para edificar e não para derrubar,
para consertar os erros e não para perpetuar os erros, para encorajar e não para tiranizar, para trabalhar para o bem dos outros e não para os nossos próprios interesses. Então, queridos, quando nós agimos assim, quando nós exercemos a nossa autoridade dada por Deus de forma a glorificar a Deus, isso vai ser uma bênção para aqueles que estão debaixo da nossa autoridade. Davi, certa feita, lá em 2 Samuel 23, do verso 3 ao 4, ele falou algo interessante sobre essa questão, sobre a influência daqueles que exercem autoridade. Ele diz assim: disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou, aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã, quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor, depois da chuva, faz brotar da terra a erva. Veja, aquele que domina, aquele que exerce autoridade dessa forma, com justiça sobre os homens, no temor do Senhor, ele é como o sol da manhã que dissipa as nuvens, ele é como aquela chuva que faz brotar a terra. Ou seja, isso é bênção de Deus para a vida das pessoas. É bênção de Deus. Veja que responsabilidade está sobre aqueles que têm autoridade. Terceiro princípio, a autoridade, ela não pode ser abusiva. A maioria das pessoas neste mundo, queridos, a maioria das pessoas ao nosso redor, elas têm uma concepção muito complicada a respeito da autoridade. Elas enxergam a autoridade como sendo algo ruim, como sendo algo terrível, como sendo algo a ser evitado de todas as maneiras possíveis. Existem evidências suficientes que provam que onde a autoridade ela é exercida corretamente, as pessoas têm uma visão positiva a respeito dela. Mas infelizmente nós sabemos que hoje no mundo caído é mais comum você ver autoridades sendo abusivas por causa do pecado no coração humano. Mas não foi assim que Deus planejou desde o princípio. Quando Deus criou Adão e Eva, não foi com esse propósito que Ele concedeu a eles autoridade. Mas quando eles caíram, a autoridade também decaiu com ele. De modo que nós, seres humanos, somos por natureza egoístas e queremos usar a autoridade que recebemos da parte de Deus para os nossos propósitos egoístas, para os nossos objetivos egoístas, e isso está errado. Biblicamente isso está errado. Todas as coisas, inclusive a autoridade que nós exercemos, tornaram-se uma ferramenta para edificarmos a nós mesmos, para cumprir os nossos propósitos, muitas vezes para devastar os outros, para explorar os outros, para usar os outros como objetos ao nosso bel prazer. Mas veja, Cristo nos ensinou diferente. Lá em Mateus capítulo 20, verso 25, ele diz assim aos seus discípulos: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. É assim que a maioria das pessoas pensam a respeito da autoridade. Não é? A ideia é de que eu recebo a autoridade para dominar o outro e que eu posso, porque tenho autoridade, posso oprimir o outro, não é? Abusar daqueles que estão debaixo da minha autoridade. Lamentavelmente, no mundo caído, isso acontece com frequência. Mas Jesus vai dizer assim, primeiro ele fala, não é, a respeito de como o mundo enxerga a autoridade, como sendo um instrumento de dominação, mas aí ele volta-se para os seus discípulos, ainda no verso
no verso 26 ele diz assim: mas não é assim entre vós. Ou seja, vocês não devem exercer a autoridade dessa forma. Vocês devem exercer a autoridade não de uma maneira abusiva, com a finalidade de dominar o outro, mas vocês devem exercer a autoridade no sentido de vocês servirem ao outro. Mas veja, queridos, isso requer de nós uma vigilância constante em nossos corações. Nós precisamos, de fato, meus queridos, entender que o nosso coração ele sempre vai se inclinar ao exercício da autoridade de forma dominadora. E se você não for capaz de desconfiar das suas motivações, desconfiar de si mesmo, desconfiar do seu coração, você vai cair neste pecado, você vai oprimir, você vai machucar, você vai querer dominar de forma tirana aqueles que estão debaixo da sua autoridade. E não foi para esse propósito que Deus lhe concedeu autoridade, seja no trabalho, seja em casa, seja onde for. Não foi. Deus planejou a autoridade para ser, como foi dito aqui, como luz e vida para os outros. Quarto, a autoridade deve imitar a Cristo. A autoridade deve imitar a Cristo. Quando nós continuamos lá no texto de Mateus capítulo 20, nós vamos ver o Senhor Jesus falando a respeito disso. Vamos ver também em Filipenses capítulo 2, verso 5, falando sobre isso, não é? Sobre como Cristo ele é o modelo para nós, no que diz respeito a exercermos a autoridade também. Filipenses 2,5, vamos pensar primeiro nesse texto, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mas qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus? Verso 3 e 4 vai dizer assim: que ele agiu com humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista o que era propriamente seu, senão aquilo que era do outro. Então, Jesus, meus queridos, ele serviu por amor, ele se humilhou por amor, ele se entregou por amor. O desafio de nós, enquanto autoridades, é termos essa mesma atitude do Senhor Jesus, é termos o Senhor Jesus como modelo. Se Ele, que é o Rei do Universo, foi capaz de servir aqueles que estavam debaixo da sua autoridade, nós também somos chamados para fazer o mesmo. Que nós possamos usar a nossa autoridade dada por Deus, da mesma forma como o Senhor Jesus usou a dele. Quinto, a autoridade deve ser sacrificial. Veja, Jesus usou a sua autoridade pelo bem eterno daqueles que estavam debaixo desta autoridade. Nós vamos enxergar os princípios da autoridade justamente quando o Senhor Jesus, falando ali com os seus discípulos, ele diz assim, lá em Mateus 20, do verso 26 ao 28. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, tal como o Filho do Homem... Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Veja como Cristo nos ensina aqui, queridos, a exercermos a nossa autoridade. Aquele que quer ser o maior entre vós, que quer ser o líder, que quer ser a autoridade, seja o que serve a todos. Porque eu vim a este mundo para servir. Eu vim a este mundo para dar a minha vida em favor de muitos. Então, a liderança que Deus espera de nós enquanto crentes é uma liderança com essa característica sacrificial. O serviço de Deus sempre custa caro. Às vezes custará a prioridade do nosso dia, às vezes custará o tempo limitado que nós temos,
talvez custe algum lucro na empresa, mas isso é que Deus nos chama a fazer. Quando nós exercemos a nossa autoridade, devemos fazê-lo de maneira correta, de maneira que demonstre amor para com o próximo e que glorifique a Deus, ainda que isso venha nos custar algo. Sexto, o uso piedoso da autoridade é motivada pelo Evangelho e capacitada pela graça de Deus. Veja, a única forma de sabermos como exercer a autoridade de forma correta é tomando o exemplo de Cristo. É por meio do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Uma vez que Ele se humilhou por nós, nós fomos então libertados daquele conceito errado a respeito da autoridade, de uma autoridade tirana que só serve para mandar e dominar os outros. Nós recebemos o benefício de termos uma autoridade sobre nós que foi capaz de nos amar ao ponto de entregar a sua vida por nós. Então, queridos, isso é algo fundamental. Nós fomos ensinados a exercer a autoridade desta forma, nós fomos libertos do pecado para que pudéssemos exercer a autoridade de forma semelhante à maneira como Cristo exerceu a dele. Então o Evangelho, ele vai justamente nos ensinar a respeito de como nós devemos exercer a autoridade de maneira correta, de maneira que glorifique ao nosso Deus. Gostaria de trazer aqui algumas lições também para nós. Você tem se esforçado para usar a autoridade que Deus lhe concedeu para edificar os outros no ambiente de trabalho? Veja, talvez você tenha autoridade formal ou informal. Talvez você tenha uma pessoa que está ali debaixo da sua tutela, que seja uma aprendiz. Como é que você tem exercido a sua autoridade em relação a essa pessoa? Será que a sua autoridade, ela de fato ensina, exemplifica e fala a respeito da autoridade de Cristo? Como Cristo exerce a sua autoridade? Lembre-se que mesmo você na condição de chefe, de patrão, de líder, de supervisor, lembre-se que você trabalha para Cristo. Você precisa responder a Cristo. E Cristo requer de você que você use a sua autoridade de forma tal que venha a expressar a autoridade dele, a maneira como ele exerce a sua autoridade, exerce o seu governo, de maneira justa, de maneira fiel, de maneira firme, de maneira amorosa. Então, pense nisso. A visão bíblica de autoridade, ela é uma visão contracultural. Ela é radicalmente diferente daquilo que você vai ouvir por aí afora, no mundo, sobre como você deve exercer a sua autoridade. Mas de que forma a sua autoridade tem sido exercida diferente da autoridade ou da maneira de exercer a autoridade do mundo? De que forma você tem se diferenciado? Ou será que você é um líder exatamente igual aos líderes mundanos? Você faz exatamente aquilo que eles fazem, comete os mesmos pecados que eles cometem. E talvez você pense assim, não, mas no ambiente de trabalho é assim mesmo. Não, mas não tem essa divisão, na igreja eu sou uma coisa, no ambiente de trabalho eu sou outra. Na igreja eu sou uma coisa, lá na escola eu sou outra. Na igreja eu sou uma coisa, em casa eu sou outra. Não. Você é um chefe que só se importa com seus funcionários por causa da produtividade deles? Você só está interessado naquilo que as pessoas podem dar a você, podem contribuir com os seus planos, podem realizar os seus projetos, alcançar as suas metas. Você só vê os seus companheiros de trabalho
desta forma? Veja, queridos, nós somos chamados a pensar diferente. E aí entra uma questão importante também. Você já pediu desculpas para alguma pessoa lá no seu ambiente de trabalho por uma atitude para com ela, por um modo de falar equivocado, por ações erradas que você talvez tenha tido para com ela? Você já pediu desculpas? Você já pediu perdão, melhor dizendo? Será que você não precisa fazer isso e você tem adiado? Veja, queridos, isso não é algo que vai denegrir, que vai diminuir, melhor dizendo, vai diminuir a sua autoridade. Na verdade, quando você é alguém que busca exercer a autoridade de forma correta, e isso implica, inclusive, em você reconhecer quando você erra, isso vai fazer com que aqueles que estão debaixo da sua autoridade respeitem mais a sua autoridade. Veja, queridos, o desafio é muito grande, mas nós somos chamados a glorificar a Deus no nosso trabalho, seja na condição de empregados, seja na condição de patrões, e que nós possamos entender que não há essa divisão, não há essa dualidade. Não, na igreja eu posso ser assim, no ambiente de trabalho eu posso ser de outra forma. Não é de forma nenhuma. A gente precisa ser crente na igreja, no trabalho, em casa, aonde Deus nos colocar. Que Deus nos abençoe e que Ele nos ajude a vivermos para a glória dEle em todas as áreas da nossa vida. Amém.